Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos agradecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, porque tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque desta atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Recebermos orientações em momentos difíceis é muito importante. Ter braços, forças e mentes que pensam e nos ajudam em momentos difíceis é fundamental. Em especial, tendo a orientação do próprio Deus e a presença dele sobre as nossas vidas nos traz um sentimento de vitória. Ainda que as enfermidades e as dificuldades possam nos trazer marcas e às vezes nos fazer parar por quedas, nós temos a certeza daquele que venceu por nós. Temos a confiança no sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica. Temos a presença do Santo Espírito que nos santifica. Temos a certeza, como está afirmado a igreja de Filadélfia, que ela já possui a coroa. Se ela já possui a coroa em sua cabeça, pela fé, pela aliança que tem com o Senhor Jesus Cristo, eles já estão salvos. E aí, aconteça o que acontecer, por mais triste que seja, o Senhor nos tem garantida a sua salvação sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Orientações são essenciais para que nós venhamos a nos proceder bem. Quão bom é quando entramos em uma empresa, estamos entrando numa nova fase, entrando numa repartição, ou temos que desenvolver certas funções e nós temos um tutorial, alguém que nos ajuda. Quando o Senhor nos abre uma grande porta no campo profissional, é muito importante termos alguém ali que nos auxilie, nos dê as orientações. Ficamos um tanto que perdidos quando entramos numa grande empresa, principalmente, digo eu, na minha área, quando fazemos manutenção numa grande empresa, a gente praticamente tem que andar 30 minutos para percorrer toda a empresa, e é uma necessidade de andarmos com comunicadores, para assim estarmos recebendo chamados, estarmos recebendo orientações, coordenações, para que no final do dia a meta seja atingida. Quão bom é termos orientações. Em especial, a palavra de Deus nos vem trazer orientações importantíssimas. Vemos que a palavra de Deus mais trazem orientações acerca de falsas mensagens e de como suportar em Cristo as tribulações, do que praticamente muitas mensagens que ouvimos aí nessas igrejas que eu costumo chamar de porta de entrada. São mensagens mais triunfalistas, né? Não estou aqui para julgar nossos irmãos, mas estou aqui para reafirmar a importância de nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor e de amadurecermos em meio às provações. Entendemos que o nosso Deus faz parte da agenda de Deus, que nós venhamos a passar por dificuldades, por lutas, provações, e saiba que em situações como essa, quando o Espírito nos leva e permite passarmos por situações difíceis,
O Senhor tem na sua agenda aquele período determinado para que nós possamos evoluir, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida ministerial. Nós temos que parar de muitas vezes pensarmos como meninos. Quando as pessoas entram na igreja, são como se fossem meninos. E muitas vezes as pessoas entram nas igrejas achando que ali vai ser um mar de rosa. Não, muito pelo contrário. Você vai se deparar com pessoas que também estão sendo lapidadas, pois a igreja não existem pessoas perfeitas. Nós jamais alcançaremos a perfeição. Estamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo. E é uma obra um tanto que dolorida. Há uma necessidade muitas vezes de passarmos por dificuldades terríveis para que nos desprendamos muitas vezes de certos ídolos, obsessões e práticas que não agradam ao nosso Deus, não agradam ao Espírito Santo, pois somos templo do Espírito Santo. No domingo passado eu trouxe aqui uma mensagem muito importante, relevante para nós, pois eu falava sobre as condições necessárias, posicionamentos que o cristão deve possuir como igreja nos últimos dias, em que condição devemos estar. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, e como sempre, não é possível muitas vezes estar trazendo todo o conteúdo que nós preparamos a semana inteira, mas algo muito importante a ser citado no capítulo 4, de primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10, nos diz: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Veja que o apóstolo Pedro está instruindo a igreja que estava sendo perseguida, pois havia ocorrido o incêndio de Roma. Nero ateou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos. A igreja estava sendo vista como uma organização subversiva. A igreja tinha que adorar na clandestinidade, mas a igreja tinha que se tornar visível no testemunho. A igreja tinha que se tornar visível em servir ao próximo, em servir aos irmãos, servir aos apóstolos, e os apóstolos vice-versa. Veja como o apóstolo Paulo trata os filhos de Deus como servos administradores, mordomos. Sabemos que, como eu disse no início, não estamos numa igreja de porta de entrada. Já passamos muito tempo servindo como filhos de Deus mimados e aprendemos no seminário. E quando saímos do seminário temos que encarar a obra e as dificuldades. E assim como os apóstolos e profetas do Antigo Testamento, nós somos participantes das aflições de Cristo. E o diabo peleja muito mais, ele intensifica muito mais a ação dele e dos seus demônios contra os servos de Deus, contra os dispenseiros, que são liderança. Nós vemos a profecia de Zacarias: e o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Se o diabo consegue atingir o objetivo de acertar um líder e esse líder cai, automaticamente os mais fracos na fé, os pequeninos, podem se dispersar, podem perder a fé. Imagine que os 12 apóstolos, os 11, um se suicidou. Todos eles, os 12, viram os sinais, sentiram bem de perto os ensinamentos ali. Pedro, Tiago e João viram o corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo, mas veja que quando o Senhor Jesus Cristo foi capturado, todos tiveram medo. Pedro negou, antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes. E vemos situação difícil quando um líder cai. Não que o Senhor Jesus Cristo caísse em pecado, mas todos tiveram medo de passar por uma morte semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro, agora ciente, um Pedro depois do Pentecoste, agora no crivo da grande tribulação, ali no ano 64, entre o ano 64 e o ano 67, ele está experimentado nas lutas e nas dificuldades, e ele traz essa instrução: servir uns aos outros, ou seja, exercer o dom com caridade, com amor, entendendo que por maior pecado que a pessoa pratique, o nosso Deus pode ter selo de salvação sobre a vida daquela pessoa. Aquela pessoa é um eleito, às vezes comete atrocidades a vida inteira,
E diante de você, naquele momento de evangelismo, é o momento que Deus determinou para que aquela alma pudesse ser salva, independente do seu pecado ou de nível de pecado. Servir uns aos outros. Nós, como diáconos, como obreiros e presbíteros, nós vamos espalhar e refletir e reproduzir esse reflexo ao longo de todo o nosso ministério. As pessoas têm que continuar olhando a Igreja de Cristo como um luzeiro filantrópico que recebe a multigraça. Existem diversidade de dons. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós encontramos 9 dons. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, também nós encontramos 5 dons espirituais. Na carta aos Efésios encontramos os ministérios. Os dons agem conjuntamente, interrelacionados aos ministérios. Profeta, apóstolos, mestres, evangelistas e pastores. Os dons estão ali correlacionados e distribuídos pelo Espírito Santo, pois o Espírito ressuscita o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e eleva. E quando ele é elevado em ressurreição, o Espírito concede os dons aos pastores, mestres, evangelistas, aos ministérios, aos 5 ministérios. Conforme a multigraça distribuída pelo Espírito Santo, nós temos que estar exercendo, servindo como mordomos, cuidadosos e zelosos como aqueles que receberam dons e talentos, cuidando das coisas do Senhor. Seja um bom mordomo de Deus nesses dias em que estamos prestes a ver o Senhor, a ver a glória do Senhor, nós que somos eleitos e salvos. Veja que ele fala no verso 11, se alguém fala, fale com quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Veja os dons de serviço que envolvem as forças braçais, como as forças dos diáconos que exercem muitas vezes trabalhos de higienização na casa de Deus, às vezes limpar até vômitos em cultos de libertação, de repreensão de demônios, mas também existem os dons de fala, aqueles que ensinam, vós mestres, sei réu do mais duro juízo, aos pastores que emancipam quando pregam a verdade que sai da boca, liberta, entra pelos ouvidos, libertando, edificando, orientando. Veja que ele toca especificamente dons de fala e dons de serviço. E nós temos que glorificar ao Senhor, expandindo o seu reino. Veja que o versículo 11 do capítulo 4, de certa forma, parece até uma bênção apostólica. Ele deseja que esses dons da multigraça de Deus sejam espalhados pela igreja que está vivendo aquela grande tribulação, aquela intensa perseguição. Veja no verso 12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. A igreja estava perplexa. Poxa, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo e minha vida poderia ser mais acalmada. Eu não deveria estar sofrendo tantas perseguições. Mas por que tanta prova? Entenda que o Espírito levou o Senhor Jesus Cristo ao deserto para ser provado por uma de suas criaturas que se rebelaram. Bem assim, agora Deus permitia que a igreja pudesse ser provada por um dos anticristos, que foi Nero. A culpa foi colocada sobre os cristãos. E a imagem do incêndio de Roma estava bem na mente de Pedro, quando ele fala aqui de prova de fogo. Ele via a cidade, queimou lá no mês de julho do ano 64 da era cristã. Ele via uma cidade inteira, um vilarejo inteiro ali próximo de Roma, ateado por fogo. E isso estava bem presente, bem marcante na mente de Pedro, ao ponto dele declarar: era a igreja que estava sendo acusada falsamente, sendo provada, porque algo maravilhoso aconteceu. Isso foi notório.
para que o Evangelho chegasse aos nossos dias e nos trouxesse em mensagem estímulo para enfrentar grandes tribulações, grandes perseguições, porque os cristãos entravam no Coliseu, injustamente eram devorados por leões, eram torturados e mortos por gladiadores no Coliseu. Cristãos eram empalados e eram colocadas substância inflamável, e eles eram colocados ali em estacas, empalados no jardim do Nero, e ele praticava orgias, e os cristãos ali servindo de tochas e luminárias para o seu jardim de fornicação. Veja que coisa absurda, como o diabo, por meio de Nero, praticou atrocidades. E essas notícias se espalharam ao ponto de, no ano 300, finalmente, o Império reconhecer que era uma das formas de deter, porque as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se não podemos vencê-los, vamos nos disfarçar de crente. Adotarão o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que possamos reter e entender que em meio às provações que passamos, o Senhor está trabalhando e operando em nossos corações. A nossa salvação está garantida. Pedro nos ensina: alegrai-vos, alegre-se, alegre-se no seu íntimo. O Senhor não te abandonou. A coroa da vida já está sobre a sua cabeça. Então somente continue testificando com a fala, servindo com os teus membros e glorificando com o teu viver o Senhor Jesus Cristo nas dificuldades, nas tribulações, nas doenças. Jesus Cristo é o Senhor. Glórias ao nosso Rei. Ele ressuscitou dentre os mortos.